Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante, onde nós vamos refutar a fala de um pastor supostamente satanista, chamado Daniel Mastral. Inclusive eu li 2 livros dele, O Filho do Fogo, e garanto para você que ali há pouco verdade em relação ao que é realmente satanismo. Se você quer conhecer o satanismo, entra lá no site do CACP, www.cacp.app.br, tem o buscar lá dentro do site, escreve lá satanismo, dezenas de artigos explicando detalhadamente o que é o satanismo verdadeiro. Então, se você quer conhecer o que é o satanismo, como é que refuta, e não esse satanismo que os caras inventam para ganhar likes na internet, para ganhar agendas nas igrejas, com ficção científica e não com fatos, tá bom? Gente, mas antes de eu refutar esse vídeo desse senhor Daniel Mastral, que inclusive é um vídeo que ele fala sobre dízimo, eu quero aqui falar neste mês da campanha do Apoie-se. Nós vamos sortear aos nossos inscritos lá no canal essa belíssima enciclopédia da vida de Jesus. E juntamente com ela vai ser sorteado 3 kits de livros apologéticos aqui do CACP. E tanto junto a esta enciclopédia quanto aos demais livros que eu vou sortear, eu vou acrescentar uma revista apologética que nós achamos aqui hoje nos estoques do CACP. Minha esposa estava arrumando e ela achou. E eu vou repassar para você, que é nosso colaborador e nosso amigo, parceiro aí do Apoia-se, tá bom? Se você também não baixou o app do CACP para todas as plataformas de celulares, baixe lá e fique bem informado. E se porventura você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos então ouvir aqui o senhor Daniel Mastral falando sobre dízimo. E já já eu volto. Essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10%, eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi, haviam 12 tribos e tal, Jesus é da tribo de Judá, conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam um texto de Malaquias, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro, era comida, era safras, né? Para os levitas, para sustentar essa caça levita, que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades, né, cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. Então tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí, os profissionais da fé, de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Muito bem. Bom, vamos começar aqui explicando algumas coisas sobre o dízimo, e eu quero já introduzir essa conversa a partir do que ele falou sobre Jesus, que Jesus não era da tribo de Levi, porque na dispensação da lei, os judeus pagavam o dízimo aos levitas, os levitas pagavam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes. E assim, a pirâmide estrutural religiosa de Israel era mantida. O que ele diz? Ele diz então que Jesus não era da tribo de Levi. É para dizer que Jesus não quer receber dízimo. Acho que é isso que ele quer falar. E não era mesmo. E aí tem uma grande explicação. Você abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, leia todo o livro de Hebreus, porque ele fala que não fala de dízimo no Novo Testamento. O autor de Hebreus fala claramente do dízimo e explica no capítulo 7 qual é o dízimo da igreja. Então ele vai dizer o seguinte, que segundo a ordem sacerdotal, Jesus não poderia ser sacerdote se fosse um sacerdote descendente de Arão, porque ele não era. Ele era de Judá. O máximo que Jesus poderia fazer dentro das organizações religiosas de Israel era ele se consagrar no templo, fazer um voto de nazireado e se tornar um levita, mas não um sacerdote. Isso ele não poderia ser. Então o autor de Hebreus, no capítulo 7, vai deixar isso muito bem detalhadamente e explicado.
E aí, o autor de Hebreus vai falar que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão pagou, e ele vai usar essa questão, essa história, Abraão pagou o seu dízimo de uma vitória que ele teve lá de uma guerra, ele pagou o seu dízimo a Melquisedeque. Então ele fala que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão. Por quê? Porque Abraão é superior a Arão. Entendam isso. Então, o nosso dízimo no Novo Testamento é o mesmo do Abraão. É um dízimo da fé, é um dízimo do amor, é um dízimo da dedicação. Não é o dízimo da lei. Na lei foi ali colocado dentro da profissão de fé judaica todas as regras para se dizimar. Isso nós temos na lei. Mas, na verdade, o autor de Hebreus deixa claro que o nosso dizimar não é da lei, é sim antes da lei. É o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque, porque o nosso próprio sacerdote, que é Jesus, é da linhagem de Melquisedeque. Então, foi bom ele citar isso. Outra coisa que ele cita, que é assim, infantil, pueril, quando ele fala que o dízimo, como está na lei, é apenas produtos, alimentos. Gente, entenda uma coisa. Israel, ele sai do Egito e vai conquistar uma terra. Ele seria, então, um povo nômade que está ali andando no deserto durante 40 anos. Quando chega ali, há um tempo para que esse povo se estabeleça, crie-se ali um sistema tributário e tenha Israel uma moeda. Ele não chega ali e já manda cunhar uma moeda. Por isso que o dízimo, então, a princípio, era em produto. Depois se tornou em produto e também em dinheiro. Jesus elogiou a viúva que foi no templo e deu 2 moedas de oferta. Ou seja, o dízimo já era pago em dinheiro e também em produtos. Não só em produtos como antigamente, mas agora em dinheiro e até em produto, mas era uma escolha do indivíduo que fazia a sua contribuição. Mesmo hoje você pode. Tem irmãos que falam, pastor, eu fiz um negócio lá, ganhei 10 produtos que dá para usar aqui na igreja e eu peguei um e estou dando aqui para a igreja. Isso já aconteceu na nossa igreja. Então, não há problema. Mas nós temos já na Bíblia Jesus dando um exemplo, inclusive, da viúva dando dinheiro. Hoje, nas sinagogas que continuam tendo culto judaico nessas sinagogas, os judeus mantêm com seus dízimos e ofertas as sinagogas. E eles não vão levar arroz e feijão para a sinagoga, porque não dá para pagar o aluguel, não dá para comprar um terreno, não dá para construir um prédio com arroz e feijão, não sei que venda. Então, tem que ter dinheiro. Logo, o argumento que ele tem aí, o senhor Daniel Mastral, é dissolvido apenas com uma observação. E aí você não precisa nem estudar só teologia, você pode estudar história secular, e eu recomendo um livro para você aprender sobre isso, belíssimo, chamado História da Riqueza do Homem, de Léo Rubin, da editora Zahar, se não me engano. Ele explica de onde veio o nosso sistema tributário. Inclusive, ele fala que a igreja, através dos dízimos e ofertas, ela cria o primeiro sistema tributário internacional funcional, que realmente era pragmático e dava certo. Então os estados vão copiar, inclusive, da igreja. Logo, a igreja sempre foi dizimista, tá certo? E para terminar, ele vai citar aqui o texto de Mateus 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja que Jesus não proíbe o dízimo. Embora muitos vão dizer, pastor, ele cumpriu a lei, logo ele não poderia não cumprir o dízimo, é verdade. Mas a resposta neotestamentária para nós está na junção do capítulo 23 com o capítulo 5:20 de Mateus. Olha lá em Mateus 5:20. Jesus fala para os seus seguidores:
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, eu e você, como membro da igreja, como seguidores de Cristo, nós devemos exceder aos escribas e fariseus. Eles eram dizimistas, nós muito mais. Eles davam por legalidade, davam por obrigação, nós damos por amor, porque nós entendemos que Deus ama aquele que dá com alegria. E aqui, gente, eu termino minha observação dizendo o seguinte: eu sou dizimista há 33 anos. Quando eu fui me batizar, eu já me batizei com a carteira no bolso. E isso é literal, tá? Quando eu saí da água, eu já vi o primeiro milagre, porque a minha carteira era toda de plástico e aquelas manchas de furinho, de buraco, de coisinha, e os documentos não perderam-se. Eu fiquei 1 hora dentro da água do rio. Ali foi o primeiro milagre, porque naquele tempo demorava-se 6 meses para tirar um RG. Então, eu digo que por causa disso é que eu sempre fui dizimista e com muita alegria. E o que eu tenho observado nesses meus 33 anos de ministério? Que quem dizima não tem argumento nem contra-argumento com essas pessoas. Elas dizimam com alegria e com prazer, porque entenderam e recebem de Deus a bênção. Quem dizima não deixa de dizimar nunca. Eu sou prova disso, o meu pai na fé, o meu tio, idem, tá certo? E Deus nos honra, acredite no que eu vou falar. Não é troca não, como ele falou aí no vídeo dele. Não é troca, eu não estou fazendo troca com Deus. Mas Deus honra aquele que dizima com alegria, não por ganância, mas porque quer ver a obra de Deus prosperar, almas serem salvas. Essa pessoa que vai lá e coloca a oferta e o dízimo no gasofilácio, ela será ricamente abençoada por Deus, tá bom? Então assim, eu lamento aí o argumento do pseudo-satanista Daniel Mastral. É um argumento sem parâmetros históricos e teológicos, um argumento furado, e eu espero que você não seja engodado com isso, mas que Deus te abençoe e que você não seja, como diz a própria palavra, avarento, mas devolva a Deus com alegria da abundância que o Senhor tem te dado, tá bom? Acredite, vale a pena. Eu sou testemunha e sou prova disso. Então, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, firme com Jesus, porque logo, logo nós estaremos na glória com Ele. Aquele abraço, Deus te abençoe.